Obrigado, gente querida. Meus irmãos e irmãs, o texto dessa noite é o mesmo que a gente usou na semana passada, Apocalipse capítulo 2, a carta ditada pelo próprio Jesus à igreja em Esmirna, a igreja de Esmirna. Vamos ler o texto a partir do verso 8, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8 até o verso 11. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E texto-chave nessa carta: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Bendito seja o Senhor. Essa é a sua palavra, inspirada, infalível, inerrante, e que traz conforto, estímulo, vida e vitória para cada um de nós. Amém. Você pode dizer um amém bem robusto, amém? Obrigado, que maravilha. A gente já tem dito aqui, eu tenho dito a vocês que nós somos uma igreja presbiteriana com um traçozinho pentecostal. Mas eu estou achando que esse traço pentecostal está precisando ser atiçado um pouco mais, de modo que a bênção pentecostal venha no nosso coração. Claro que o Pentecostes é muito mais do que uma coreografia qualquer, muito mais do que isso. Não é isso, aliás. Mas quando a graça começa a fluir, a gente, mesmo os mais contidos como eu, mesmo gente fleumática como eu sou, acaba se manifestando um pouco mais entusiasticamente diante desse poder, dessa bênção, dessa palavra. É isso que eu espero que, pela misericórdia do Senhor, a gente comece a viver, ou passe a viver mais intensamente. Meus irmãos e irmãs, nós vimos aqui semana passada que essa é uma carta dura, difícil, porque é uma carta que descreve uma situação muito especial e particular de uma igreja em grande sofrimento, uma igreja exposta a muitas aflições, e descritas aqui segundo as suas manifestações colaterais. A gente poderia dizer assim, o texto diz, logo no começo da carta, no verso 9, Jesus dizendo e se dirigindo para aquela igreja: conheço a tua tribulação, e segue-se uma descrição disso que estou chamando aqui de manifestações colaterais dessa gravíssima, séria tribulação. Pobreza, era pobreza financeira, material mesmo. A descrição da blasfêmia dos judeus, que se diziam judeus, diz o texto, mas eram, na verdade, sinagoga de Satanás. E o que a gente fez aqui semana passada foi um paralelo bíblico, entendendo que blasfêmia, o termo significa acusação, calúnia, difamação. Era assim que a igreja de Esmirna se via exposta naquele ambiente, naquela cidade próspera, naqueles dias. Nesses dias, hoje, frequentemente a tribulação se apresenta na forma da pressão na sua alma, na sua consciência, o diabo acusador dos irmãos, infernizando, literalmente dizendo, a sua vida, a sua cabeça, a sua consciência, impedindo você de andar fluida e livremente, correr essa bendita carreira da experiência com Jesus, por conta de acusações que infestam a sua mente,
do que ficou para trás. Mas o texto diz um pouco mais. Nós vimos no verso 10, o diabo está para colocar em prisão alguns dentre vós, e tereis severa tribulação de 10 dias. Então diz o texto que outra manifestação colateral dessa grave tribulação imposta na vida daquela igreja seria a prisão, não de todos, mas de alguns, que se veriam em prisão por um período limitado de tempo, mas tribulação séria e grave, e até alguns, como o bispo Policarpo, que lhe citei aqui, anos depois dessa carta ter sido escrita, sacrificado, martirizado, enfrentando a morte. Morte não como figura de linguagem, como metáfora na sua experiência pessoal, morte física por conta do seu testemunho de Cristo. A questão, para nós refletirmos agora, tem a ver com o seguinte: como você e eu podemos vencer no sofrimento? E aqui eu quero sublinhar aquilo que eu acho que no meu português deve ser uma preposição. Como vencer no sofrimento? Eu não estou usando o artigo. Não é como vencer o sofrimento. Como você pode ser um vencedor nas instâncias, nas circunstâncias, nos ambientes de tribulação e de aflição séria e grave? Porque essa é a chave, esse é o diferencial, esse é o distintivo que coloca de um lado os que têm a Jesus e de outro os que não têm. Ambos os grupos expostos a tempestades. Como Jesus mesmo indicou no final do Sermão do Monte, a chuva bate numa casa e noutra, os ventos sopram de um lado e de outro. Mas o que me diferencia? O que nos diferencia? A sobrevivência, não, muito mais do que sobreviver no sofrimento, a vitória. E essa é uma carta cheia de estímulos maravilhosos, indicativos das pistas, do caminho mediante o qual você e eu, expostos a aflições, podemos vencer em nome de Jesus. Aqui, a chave, se você quiser guardar nessa hora, um elemento só, que é o elemento central do vitorioso, da vitoriosa, na aflição e no sofrimento. Você guarde no seu coraçãozinho essa palavra e esse elemento bíblico e maravilhoso é a fé. A fé é um instrumento fundamental da vitória do cristão, da cristã, no sofrimento. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E um pouco antes, Cristo diz o seguinte para aquela igreja: não temas as coisas que hás de sofrer, ou que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então, resumindo toda a conversa dessa noite, o vitorioso, a vitoriosa em Cristo, quem sobrevive mais que isso, quem vence no sofrimento e nas aflições, vence usando a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa vitória. Como já lhes disse de outras vezes, se eu chegar para você, num aconselhamento pastoral, numa conversa de irmão para irmão, você passando um sufoco, um aperto sério e grave, você em séria tribulação, e lhe disser, não tenha medo, você talvez me ache pouco sensível à sua dor e à sua vida. Ou talvez, como alguém disse, isso é platitude, é conversa fiada. Como? Você não está na minha pele dizendo não temas, mas o que Jesus diz, quem diz é Jesus. Não temas, não temas. Você se lembra da palavra de Jesus, indicativa do valor, do poder expulsivo do medo relativamente à operação da fé no seu coração e no meu coração. Jairo, chefe, maioral da sinagoga, apresentou para Jesus um quadro que muita gente tem vivido hoje. Alguns entre nós aqui, sua filha passando mal, a morte. E Jesus decidiu ir à casa de Jairo para intervir naquela condição de enfermidade séria e grave. E foi. E no caminho, alguém se
aproxima de Jairo e lhe diz: sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Você se lembra do que Jesus respondeu? Marcos capítulo 5, versículo 36. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então, isso significa dizer que onde existe fé em Jesus, não existe espaço e campo para o medo. Onde o medo domina a alma e o coração, nas aflições, na pressão da tribulação, não existe fé. Então a fé é a chave essencial para você vencer no cenário de crise, de aflição e de tribulação. Amém, meus queridos irmãos e irmãs? Fé em Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. De modo que a fé se nutre de certezas que se abrigam no coração do crente e da crente, tendo em vista as nossas esperanças. E esse texto extraordinário fala de esperanças maravilhosas, nutrientes da fé. Vale dizer para vocês aqui nessa noite, a fé não vem do nada. É a operação do Espírito Santo a ser alimentada no coração do crente todos os dias. Se você deixar no piloto automático, você vai ser tomado de medo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você pode completar o texto comigo, você conhece Bíblia. E a convicção de fatos que não se veem. Significa dizer que há fatos de que eu não fui testemunha ocular, ou de que eu não consigo, que eu não estou enxergando com esse ocular visível, mas que são fatos reais. A presença de Deus entre nós, os anjos ao nosso redor, carros e cavalos de fogo cercando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, no cenário terrível, difícil, hostil das aflições. É a bendita operação da fé que vai fazer você sobreviver, mais que isso, vencer no cenário das aflições e das tribulações. Salmo precioso. Que o Espírito de Deus traz para o meu coração o tempo todo, é o Salmo 56. Os cartõezinhos de aniversário, eu cito ele toda hora. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? O poder expulsivo da fé. Vem o temor e você afirma a sua confiança no Deus da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. A fé, portanto, é o elemento essencial, chave para uma vitória extraordinária, para vitórias, para você viver de vitória em vitória no cenário hostil das aflições e das tribulações. Porque, gente amada, você sabe que existe um efeito colateral perverso, maligno, infernal, que pode envolver a nossa vida quando a gente é pressionado por sofrimentos de várias naturezas, de várias ordens, ressentimento contra Deus. Você se lembra do Salmo 42? O salmista orando em sofrimento e dizendo: eu estou sendo desafiado por gente que olha para a minha condição em sofrimento e diz: e o teu Deus onde está? Você acha que não havia gente em torno da igreja de Esmirna dizendo: que Deus é esse que permite vocês a esse tipo de exposição, de pressão, de pobreza, de luta, de prisão e de morte? Esse é o efeito perverso que pode envolver o nosso coração, a menos que a fé
encha, invada a alma de maneira completa e total, para não deixar um espaço sequer, para matar de inanição o medo na sua alma e no seu coração. E esse texto me cita aqui, eu vou elencar esses elementos para a gente orar em seguida. Como você pode nutrir na sua alma e no seu coração a fé, de modo que você seja um vencedor no cenário duro, difícil das pressões e das aflições. Em primeiro lugar, sabe como você vai ter a sua fé inflamando a sua alma, fazendo de você um grande vencedor na cena da tribulação? Você precisa conhecer, isso é óbvio, mas eu preciso repetir. Você precisa conhecer o Senhor Jesus muito de perto, muito de perto. Vocês sabem qual é a razão essencial de nós nos reunirmos numa noite aqui, assim? Não é para saber se o som está de um jeito ou de outro. E eu sei que começou o culto meio alto, teve gente dizendo assim, está meio alto, especialmente para os ouvidos já danificados pelo tempo e a rodagem, a gente sente um pouco mais. Minha mãezinha querida sentava aqui na frente, na igreja, frequentemente terminava o culto, ela dizia, a bateria estava alta hoje. E assim fomos avançando com bateria e tudo. Um dia, um irmão muito precioso, querido aqui da nossa igreja, chegou para mim, já faz alguns anos, viu, gente? Não se preocupem não, estava ótimo, maravilhoso. Mas o irmão me disse assim, seria tão bom se a gente tivesse louvor sem bateria. Aí, eu respeitando muito a opinião, disse para ele, isso não vai acontecer. Não, meu querido. Mas, enfim, nem sei por que eu estava falando disso. Mas, olha, gente, a razão essencial da gente se reunir num ambiente assim é para conhecermos a Jesus. Não é para a gente ficar defendendo o presbiterianismo, falando bem ou mal do PT, do Lula, discutindo se a prisão tem a ver ou não tem a ver. É para conhecermos o Senhor Jesus Cristo. É para que você e eu tenhamos uma experiência profunda com Jesus. E se você já tem, você precisa ter muito mais profunda intimidade com o Senhor Jesus. E quando Cristo diz, eu conheço a tua tribulação, eu preciso me aproximar de Jesus, como quem se aproxima desse que se descreveu aqui dizendo, estas coisas diz o primeiro e o último, endossando o texto do capítulo anterior desse mesmo livro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio da história e o fim da história, a primeira e a última letras do alfabeto grego. Eu sou aquele que controla todas as coisas. Eu sou o que, segundo Hebreus capítulo 7, não tem princípio nem fim de dias. Eu sou o eterno. Se me aproximo de Jesus, nessa perspectiva, meu coração se desanuvia dos meus grandes temores, em face das aflições, das pressões, do susto, dos sustos dessa vida louca. É esse Jesus maravilhoso, que se apresenta como vencedor, dizendo, porque estive morto e tornei a viver. Eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Afinal de contas, que Deus é esse? Com quem eu me relaciono? Eu preciso conhecer Jesus, o eterno, o dono da história, o que já definiu muito antecipadamente a conclusão, o epílogo desta história, preparando a redenção para mim e para você. O que venceu a morte, o vencedor sobre a morte. Eu preciso conhecer a Jesus. O que anda no meio dos 7 candelabros. Você se lembra quando falamos aqui, o próprio texto dizendo que a imagem do candelabro é a imagem das igrejas. Jesus, que conhece todas as coisas, que anda no nosso meio. O Salmo 56 de novo, comovente salmo, maravilhoso salmo. O Senhor
contou os meus passos quando sofri perseguição. Quando estive em tribulação, o Senhor estava comigo. Eu preciso conhecer esse Senhor que recolhe as minhas lágrimas, cada uma delas, no seu santo odre. Me deixem ilustrar aqui de maneira muito singela esse ponto. Esses dias, Moniquinha e eu estávamos com o nosso querido netinho Guilherme. Não sei se ele está por aí, daqui a pouco ele vem, faz uma festinha, vai ali para o meu colo quando eu estou cumprimentando as pessoas e começa a perguntar: vovô, quem é esse? Quem é esse? Diga, é amigo do vovô. Ele começa a se meter na nossa conversa, tudo, uma beleza. Não existe neto mais bonito do que o meu, desculpem aqui vocês. Tá certo, gente? Preciosa e amada. Mas a gente estava aqui esses dias na casa da minha filhinha, mãe do Guilherme, e ele do ladinho da gente. De repente, um cachorrão deu uma latida do lado de fora, perto dele. Uau, aquele latido forte. O que o Guilherme fez? Correu para a perna do vovô, agarrou e disse: vovô, estou com medo. E eu acariciei ele, falei: não, está tudo certo, querido. Vovô está aqui, vovó também, não tem problema. Sabe o que é conhecer mais a Jesus? Quando o cachorrão está latindo do teu lado, é você optar por abraçar Jesus, o Todo-Poderoso, porque existiria para o Guilherme uma segunda alternativa, uma segunda opção. Sabe o que ele poderia ter feito? Se escondido para longe do vovô e da vovó lá no quarto e ficar aborrecido porque o vovô deixou um cachorrão bravo latir do lado dele. A opção foi: eu quero ficar mais pertinho de quem pode me defender. Vocês não acham que é essa opção que a gente precisa fazer no cenário difícil, hostil, que pressiona a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso país? É correr para os braços de Deus, é conhecer mais a Jesus, é atender aquela imperiosa profecia de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa. Conhecer a Jesus, sua fé vai sendo alimentada. Jesus que disse: não vos deixarei órfãos. João capítulo 14. Mas existe aqui uma segunda possibilidade, um segundo elemento nutriente da fé, que expulsa o medo e faz você um vencedor, uma vencedora na cena difícil e hostil das aflições, das pressões, das tribulações. A segunda coisa que esse texto sugere: considere nessa cena difícil das aflições os propósitos de Deus. Você leu aqui comigo o texto? Para ser dispostos à prova. O diabo está para lançar alguns dentre vós na prisão, e tereis tribulação de 10 dias, para ser dispostos à prova. Havia um propósito, não era uma circunstância qualquer, uma pressão sem sentido. Eu sei que é difícil argumentar assim, sei mesmo, porque você e eu não somos, eu suponho, masoquistas, dos que gostam de sofrer. Bem gostaria que minha fé se fortalecesse em Jesus num cenário mais tranquilo. Mas a verdade é que, de maneira genérica, independentemente de umas operações muito particulares que Deus faz, no meio da luta, no meio do sofrimento e da prova, sempre, invariavelmente, quando você é metido num cenário de aflições, há 2 ou 3 propósitos maravilhosos em marcha. O primeiro deles, Tiago explicita muito bem: sua fé sendo purgada, você se tornando mais parecido com Jesus, o Deus Todo-Poderoso esculpindo, por assim dizer, a imagem de Cristo na sua vida, por meio da cena difícil, da aflição e da tribulação. Um propósito bendito está em marcha quando você está sob pressão. Você se tornando mais parecido com Jesus, se aproximando mais dele, de volta ao ponto anterior. Quero conhecer mais a Cristo, e eventualmente essa oportunidade,
esse ambiente é justamente o ambiente da pressão e da tribulação. Um segundo propósito, que sempre, invariavelmente, está por detrás das aflições. Deus cumprindo e usando a sua vida na cena hostil, difícil da tribulação. Existe sempre um propósito missionário. Quando Paulo se viu num navio, Atos capítulo 27 e 28, Deus o libertou. Com Paulo estavam 2 ou 3 irmãos só, mas havia mais de 200 de outros salvos por conta da vida de Paulo naquele lugar. Assim como na cadeia em Filipos, toda a família sendo abençoada e salva por conta de 2 prisioneiros, Paulo e Silas. Existe uma operação missionária que Deus está perpetrando por meio da sua vida na cena dura e difícil da pressão e da tribulação. E você tem que levar isso em conta, em vista. Alguns que estão ouvindo falar de Jesus, na observação da forma como você reage às pressões e às tribulações. Esses dias, o que tem acontecido sempre, por sermos uma igreja não tão pequena assim, com muitas conexões, participei de um funeral de gente ligada à nossa comunidade. Domingo passado, fui com o Vande lá. E, gente, aquele grupo de irmãos cantavam com tanta energia que eu não resisti. Para dizer o seguinte, olha, esse tipo de cena parece uma cena absurda. Não fosse a graça de Deus, não fosse a bênção de Deus, que testemunho extraordinário. Eu não estou aqui dizendo que você vai resistir a tudo sem chorar, sem sofrer, nada disso absolutamente, mas que diferencial maravilhoso, se cumprindo ali um propósito de testemunho vigorosíssimo a respeito da vida daquela pessoa que tinha partido para a eternidade e dos seus parentes louvando a Jesus, celebrando a vitória já consumada na vida daquela que havia partido para a eternidade. Cumprem-se propósitos gloriosos e eternos por meio da sua vida na cena dura, hostil, difícil da tribulação. Você se tornando mais parecido com Jesus. A sua fé sendo refinada, como diz Tiago, como que pelo fogo. Pedro usa a mesma expressão. Existe um propósito eterno, um terceiro propósito. Anjos e demônios reconhecendo na eternidade a bênção, a graça que estava operando, que está operando na sua vida, na minha vida. É isso que Pedro diz, para que na consumação dos tempos haja louvor, glória e honra ao nosso Jesus, pelo modo como vocês foram submetidos ao teste duro e difícil das provas e venceram em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, como nossa fé pode ser nutrida de modo que você seja um vencedor? Vou fazer o que minha conselheira mais próxima tem dito, que eu tenho feito demais e que às vezes confundo vocês. Desculpa, Moniquinha, vou citar mais um texto bíblico, tá, querido? Isaías, capítulo 43, que texto maravilhoso. Versículo 1, versículo 2. Você podia até repetir comigo e decorar sobre essa nutrição da fé para expulsar o medo na forma de uma proximidade muito maior de Jesus. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vejam que coisa maravilhosa. Você e eu, expostos à pressão e aflição, não precisamos ter medo porque eu tenho dono. Porque Jesus foi à cruz, me remiu, me comprou pelo preço do seu sangue. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que maravilha! Que descanso profundo! Conhecer a Jesus, o que me conhece, o que anda comigo. Considerar na minha vida, na cena da luta, os propósitos em marcha, alguns dos quais serão descortinados diante de mim, só nos céus. Terceiro elemento que eu quero lhe citar aqui, você e eu precisamos ser alimentados e esperando o tempo do Senhor. O texto diz, alguns terão tribulação de 10 dias. E aqui os intérpretes se dividem. Será que seriam 10 dias, literalmente falando? Não importa, é o que menos importa. A questão essencial é que havia um tempo definido e determinado por Deus. E que coisa extraordinária! Deus controlando todos os elementos que compunham o cenário da pressão sobre a vida daquela igreja. Nada escapando do controle do Senhor. E tereis tribulação de 10 dias. Alguns apenas, selecionados, eu não sei segundo que critérios, no coração de Deus. 10 dias. Salmo 30. Outra vez, eu caindo de citar mais um texto, Moniquinha amada. Depois a gente faz a resenha do que eu falei aqui, você me diz se eu exagerei. Salmo 30. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou segundo uma outra versão, o choro pode durar uma noite, mas tem data para acabar. E se não for aqui, o tempo que abrirá para a minha vida e para a sua vida a eternidade, vai colocar você num tempo eterno. Segundo o que Paulo fala aos Coríntios, mais um. Porque para mim, tenho por certo que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com as glórias por virem a ser reveladas em nós. Porque a nossa leve, observe os adjetivos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, em contraste com leve ou momentâneo, peso de glória. Você está exposto à pressão de 10 dias. Eu sei que pode ser um tempo muito longo, mas saiba que Deus conduz de maneira soberana e gloriosa todas as coisas. Ele não perdeu um dia sequer do controle da sua vida, da minha, das nossas. Quarto elemento, para encher sua alma de fé, que esse texto apresenta. No domingo passado falei aqui do sofrimento, das pressões, e adiei para hoje a consideração a respeito das armas da vitória. Uma delas, para alimentar seu coração, meu, nosso, e fazer de nós vencedores em Jesus. Eu preciso mirar as recompensas eternas. Viram que o texto diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Referência não a uma coroa sobre a cabeça de um monarca, de um rei. Era a láurea com que os atletas olímpicos vencedores eram coroados. Se na carta aos Efésios está dito lá, é um aceno, aquilo que se poderia chamar um jardim de delícias, e vocês vão ter acesso à árvore da vida. Aqui é o pedestal dos vitoriosos. Vocês serão coroados, vocês vão receber qual atletas vencedores, vitoriosos, numa Olimpíada difícil. Eu vou com vocês, vou laurear vocês. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Agora confesso a vocês que se para passar pelo aperto da luta e da tribulação, eu tivesse em vista só, coloco entre aspas, porque já é muito, é a vida, é a eternidade, não passarão pela segunda morte, ou seja, você vai morrer fisicamente, até pode acontecer assim,
alguns serão arrebatados, nem por isso vão passar, mas, de modo geral, vamos passar pela primeira morte. A segunda, em Cristo, os vencedores, os fiéis até a morte, não haverão de passar. Segunda morte é referência ao inferno. A condenação eterna, o banimento eterno da presença de Deus. Essas são as recompensas eternas que aguardam os vencedores, as vencedoras em Jesus. Mas o que eu ia lhes dizendo era o seguinte: se Deus me empurrasse para frente, para ser vitorioso, enxergando só, e já é muito, e é tudo, mas apenas o que está por vir, minha situação seria muito mais complicada do que é. Porque existe uma graça já disponível para aqui e para agora. Por isso que o texto diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então sabem o que acontece? Vocês, muitos de vocês têm provado isso. Na cena da aflição, da luta, do drama, da pressão, a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. E vocês, tanto quanto eu na minha própria vida, da minha casa, vivemos na base do milagre, da manifestação extraordinária, estranha, inesperada, anormal da graça de Deus, que faz a gente suportar o insuportável, que faz a gente vencer o invencível, tem o tamanho que for este inimigo, que faz a gente, como o Salmo 18 diz, transpor o intransponível. A graça de Deus, o poder de Deus, o combustível do Espírito Santo ativando a sua vida para uma experiência extraordinária e gloriosa. Isso nos diferencia de quem não tem esperança. Passa o sufoco, enfrenta a pressão, tanto quanto outros sem Jesus, mas você é rico em Cristo. Você dispõe de instrumentos que quem não anda com Jesus não dispõe, e esses instrumentos são gloriosos, são extraordinários, como o instrumento que a gente vai exercitar agora mesmo, gente de joelhos, clamando aos céus, e Deus ouvindo as nossas orações, os nossos clamores. O último elemento que lhes quero citar aqui, para alimentarem a nossa fé, eu lhes falei da imperiosa necessidade de conhecermos mais a Jesus, o que nos conhece muito de perto, toda a nossa vida. Considerar os propósitos do Senhor. Segundo elemento, para nutrir sua fé. As coisas não estão descontroladas, acontecendo por nada na sua vida. Existem propósitos eternos em marcha. Terceiro elemento para nutrir e abençoar sua vida. Espere o tempo do Senhor, o cronos de Deus, ou o kairos do Senhor. Ele tem um tempo definido, 10 dias, tudo sob controle, nada escapando ao controle do Senhor. Mire as recompensas eternas, mas também use as riquezas da graça de Deus disponíveis para as nossas vidas aqui e agora. Por isso a insistência, não numa denominação, não entendo o termo como denominação, por uma graça pentecostal. Porque eu não posso viver nessa cena terrível, difícil desses dias, sem a bênção pentecostal empurrar minha vida para frente. Finalmente, valha-se da igreja do Senhor. A igreja de Jesus, o que estamos vivendo aqui, o que vivemos nas células, na comunhão de todo dia, nos telefonemas trocados, nas orações uns pelos outros, na assistência mútua, bênção imperdível para alimentar sua vida, sua fé, em tempos de luta e de tribulação. A igreja tem que ser assim. Ambiente de amor, de acolhida, ambiente em que prevaleça a sabedoria de Deus, essa que, segundo Tiago, não é terrena, não é animal, não é demoníaca, é indulgente, é pacífica, é cheia de bons frutos, é cheia de misericórdia. A igreja não pode ser um lugar de acusadores, trocando acusações entre si, levantando os podres uns dos outros pela misericórdia do Senhor. Não é assim que a gente tem vivido, mas apenas para lhes dizer que tem que ser um ambiente da contracarga à operação infernal. E se Satanás me acusa, aqui eu preciso encontrar indulgência. Não é permissividade, mas é indulgência.
corações receptivos, amáveis, no espírito do Pai, da parábola do filho pródigo. Valha-se da igreja do Senhor. Eu sou a igreja. A igreja não existe como pessoa jurídica, você sabe, eu sou, você é, nós somos. Encerro, para nós orarmos, pedindo que os nossos queridos jovens venham até aqui para a gente cantar mais um louvor, depois da oração. Lendo o texto de Apocalipse, capítulo 12. Ouça comigo. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome da sua glória. O Espírito de Jesus haverá de fazer de vocês, de mim, de nós, desse povozinho pequeno aqui, neste lugar, um grupo de vencedores, de vencedoras, segundo o poder da sua grande graça. Amém, amém. Deus nos abençoe.